Oi, gente, tudo bem? Bom, no trabalho de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre drogas, mas antes. Originalmente, o lança-perfume era vendido livremente e até usado de forma inocente e comum em diversos estados brasileiros durante o carnaval. Para tornar o ambiente mais agradável, perfumado e animar a festa, o produto era esguichado entre os foliões. São utilizados clorofórmio, éter e essência de perfume. E tudo isso fica em alta pressão, por isso que é chamado lança, é tipo um sprayzinho. E como eles funcionam? Basicamente, eles derretem a bainha de mielina que estão revestindo os nossos axônios do neurônio. Cadê o loló? Me dá o loló. Um loló é usado como inalante. Coloca-se um pouco em uma peça de tecido pequena e inala-se pelo nariz ou pela boca. Também é usado diretamente inalando-se de uma latinha ou garrafa pela boca ou pelas narinas, com efeitos parecidos ao do gás butano. As alucinações do loló implicam em desequilíbrio, uma lentidão nos movimentos e vozes ao redor, confusão auditiva e, em alguns casos, visual. O loló também deixa as pessoas mais animadas e avulsas para confusões, e o usuário torna-se desinibido e suas pupilas dilatam. Relata-se que algumas pessoas têm como efeito auditivo escutar um som comparado ao de uma ambulância, como um sino. Quais as fases do tratamento para o lança-perfume? A completa reabilitação mental e física exige uma intervenção multidisciplinar e integral. As fases que envolvem o tratamento contra o vício do lança-perfume são o uso de medicamentos, fase de reabilitação, fase de abstinência e preservação de recaídas. Bom, agora eu vou falar de um outro tipo de droga, que é uma droga lícita, que é o álcool. Inicialmente, as bebidas tinham conteúdo alcoólico relativamente baixo, como por exemplo o vinho e a cerveja, já que dependiam exclusivamente do processo de fermentação. Com o advento do processo de destilação, introduzido na Europa pelos árabes na Idade Média, surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas, que passaram a ser utilizadas na sua forma destilada. Nessa época, esse tipo de bebida passou a ser considerado como um remédio para todas as doenças, pois dissipavam as preocupações mais rapidamente do que o vinho e a cerveja, além de produzirem um alívio mais eficiente da dor. Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência. Apesar de sua ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema, além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez. O consumo de álcool a longo prazo, dependendo da dose, frequência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Desta forma, o consumo inadequado do álcool é um importante problema de saúde pública, especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando altos custos para a sociedade envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais. Por exemplo, uma pessoa acostumada a consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool com menor intensidade, quando comparada com uma outra pessoa que não está acostumada a beber. Um outro exemplo está relacionado à estrutura física. Uma pessoa com uma estrutura física de grande porte terá uma maior resistência aos efeitos do álcool. O consumo de bebidas alcoólicas também pode desencadear alguns efeitos desagradáveis, como enrubescimento da face, dor de cabeça e um mal-estar geral. Esses efeitos são mais intensos para algumas pessoas cujo organismo tenha dificuldade de metabolizar o álcool. A transição do beber moderado ao beber problemático ocorre de forma lenta, tendo uma interface que em geral leva vários anos. Alguns dos sinais do beber problemático são: desenvolvimento da tolerância, ou seja, a necessidade de beber cada vez maiores quantidades de álcool para obter os mesmos efeitos, o aumento da importância do álcool na vida da pessoa, a percepção do grande desejo de beber e da falta de controle em relação a quando parar. Síndrome de abstinência, aparecimento de sintomas desagradáveis após ter ficado algumas horas sem beber.
e o aumento da ingestão de álcool para aliviar a síndrome de abstinência. Os indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As doenças mais frequentes são as doenças do fígado: esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose. Também são frequentes problemas do aparelho digestivo, gastrite, síndrome de má absorção e pancreatite. No sistema vascular, hipertensão e problemas no coração. Também são frequentes os casos de polineurite alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e câimbras nos membros inferiores. Então, gente, aqui se encerra o nosso trabalho e lembrem-se, não usem nenhum tipo de drogas, nem lícitas e nem ilícitas.